exaltamos. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra, ó Deus, foi manifestada e declarada. Agora nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor possa revelar esta palavra a nós, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Venha falar aos nossos corações, venha falar às nossas vidas, ó Pai. Eis que nós estamos aqui, Pai, ansiosos e ávidos por ouvir a Tua palavra, para sentir o Seu direcionamento. Ó Senhor Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, para que toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Obrigado. Meus irmãos, Igreja do Senhor, essa é a quarta igreja na qual Jesus mandou que João escrevesse. Jesus foi ao encontro de João na ilha de Patmos e falou: olha, escreve o que eu vou te mandar, e mande aos anjos e às igrejas. E a primeira carta que foi escrita foi à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa, era uma igreja que zelava pela doutrina, era uma igreja que cuidava da sua teologia, era uma igreja que amava a doutrina do Senhor, mas é uma igreja que abandonou o primeiro amor. Era uma igreja que vivia em função da sua teologia, em zelar pela teologia, mas abandonou o amor, abandonou o fervor. A sua fé não era uma fé operosa. Depois falamos sobre a igreja de Esmirna. Era uma igreja que tinha teologia, é uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja amorosa, era uma igreja que tinha fervor, mas era uma igreja tremendamente perseguida. Era uma igreja que não tinha paz por causa da perseguição. Depois nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. Era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha operosidade, mas era uma igreja que não tinha fidelidade. E nós fizemos questão de falar, dentro dessas 7 cartas que Jesus mandou escrever para as igrejas da Ásia Menor, apenas 2 não receberam a repreensão do Senhor Jesus. Eu tenho desenvolvido uma série de sermões sobre o tema: o que Jesus pensa da igreja. O que Jesus pensa de nós. E o que Jesus pensa da igreja é o que Jesus está vendo na igreja. O que Jesus via na igreja de Éfeso. O que Jesus via na igreja de Esmirna. O que Jesus via na igreja de Pérgamo. E agora Jesus olha para a igreja de Tiatira. E agora Jesus olha para mim e olha para você. E o que ele vê? Quando Jesus olha para a minha vida, olha para a minha fé, o que ele vê? Apocalipse começa falando o quê? Que Jesus é aquele que caminha entre os candeeiros. É aquele que caminha, está no meio dos candeeiros, é aquele que caminha entre os candeeiros. Aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. E 7
era um número completo para a cultura judaica, era um número de plenitude para o povo judeu. E quando Jesus manda as cartas para 7 igrejas, quando Jesus fala que caminha entre as igrejas, que vê o que as igrejas estão fazendo, que tem o domínio das igrejas nas suas mãos, Ele está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para a igreja de hoje como a igreja do passado e para a igreja do futuro. Mas hoje nós lemos sobre a igreja de Tiatira. E Jesus destacou algumas questões sobre a igreja de Tiatira. E o que Jesus via em relação à igreja de Tiatira. O que Jesus via. A primeira atitude que Cristo espera, ou esperava da igreja de Tiatira, espera de mim, espera de você, encontra-se logo no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. O que Jesus espera de mim, o que espera de você, é que reconheçamos Ele como o nosso único profeta sobre as nossas vidas. É que reconhecemos a sua deidade, é que reconhecemos a sua divindade, e reconhecemos Ele como Deus e como profeta. Essas coisas diz o Filho de Deus. Essas coisas diz aquele que foi separado por Deus, aquele que foi enviado por Deus, aquele que foi criado por Deus com uma missão especial, uma missão de redenção, uma missão de salvação. Ele se apresenta como Filho de Deus. Ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Em toda a Bíblia nós sabemos que o fogo era usado para purificação de metais. E quando Jesus fala assim: olha, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele vira para mim e para você e fala: olha, não há contaminação em mim. Não há contaminação em mim. Os meus olhos são puros. Os meus olhos não são contaminados. Eu posso ver todas as coisas. Eu sou aquele que sonda o seu coração. Eu sou aquele que enxerga perfeitamente quem você é. Eu sou aquele que enxerga perfeitamente a fé que você tem. Eu te enxergo como você é. Eu te vejo como você realmente é. E o que Jesus espera da igreja de Tiatira, o que Jesus espera de nós, o que Jesus quer de nós e requer de nós, igreja do Senhor Jesus, é que nós venhamos de fato crer que Ele está em nosso meio, crer que de fato Ele está nos conduzindo em cada circunstância de nossa vida, crer que de fato Ele olha para mim e olha para você e nos vê como somos, que não tem como esconder nada diante do Senhor. Ele sabe dos seus pensamentos, Ele vê as suas ações, Ele te sonda em secreto. E muitas
muitas vezes nós agimos como que se Deus não estivesse vendo. Muitas das vezes nós agimos como se Deus não existisse. E agora Jesus vira para João na ilha de Pátimos, escreve cartas para a minha igreja, fala que eu estou no meio da igreja. Fala mais, fale que eu ando no meio da minha igreja. Fale mais, fala que eu vejo o que o meu povo está fazendo. Mas fale mais, eu sou aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Os meus pés não são de barro. Eu permaneço em pé para todos sempre. Eu não tenho os pés quebráveis. Os meus pés são de bronze polido. Os meus inimigos estão debaixo dos meus pés. Eu não estou sujeito a imperfeições. E aí Deus dirá: olha, reconheça que eu sou Deus sobre sua vida. Reconheça que eu sou o Filho de Deus, aquele que estava por vir e veio. Reconheça que eu sou aquele quem olha para você e te vê como você é. Reconheça que eu sou aquele que tem os pés de bronze polido. Eu permanecerei de pé. Quem somos nós se calarmos diante dessa verdade? Nós, igrejas que fomos conclamados a pregar a revelação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo ao nosso próximo. Quem tem os olhos como chama de fogo? Quem de nós temos olhos puros? Quem de nós não temos os olhos contaminados? Porque muitas vezes só enxergamos aquilo que queremos enxergar. Não passamos daquilo que a nossa vaidade nos mostra, por muitas vezes. Mas Jesus agora vira e fala: olha, eu te vejo como você é. E eu sei quem você é. Quem aqui tem os pés polidos como de bronze? A não ser Jesus, porque nós temos os pés de barro. Nós temos os pés de barro. Ou nós somos a favor de Cristo, ou nós somos anticristo. Ou nós somos a favor do santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou nós somos contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a primeira atitude que Jesus requer da igreja de Tiatira e requer de mim hoje, você, é isso. Olhe para mim como filho de Deus. Olhe para mim como aquele que te vê e te sonda e te conhece. Olha para mim como aquele que te sustenta, porque eu permaneço em pé. Olhe para mim como um Deus que caminha no meio da sua igreja e que detém todo o poder nas mãos. Apenas reconheço que eu sou o seu Deus. A segunda atitude que Jesus Cristo requer da igreja de Tiatira encontra no verso 19, verso A. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua... Segunda atitude que Jesus requer de cada um de nós, que
que estava requerendo da igreja de Tiatira é que tenhamos uma fé viva que resulte em bons frutos. É que tenhamos uma fé operosa. Quando o presbítero Marcos falou hoje de manhã que a semana missionária mexeu tanto com ele, quando ele ficou sabendo da semana da missão para a igreja sobre a igreja sofredora, portas abertas sobre a igreja perseguida e vários outros irmãos que estiveram aqui, ele se sentiu muito pequeno em relação a todas essas coisas que estavam acontecendo. E agora Jesus vira para a igreja de Tiatira e vira para mim e vira para você, que requer de nós uma fé operante, que requer de nós uma fé que dê frutos. Às vezes você pode falar, mas pastor, eu já dei tanto fruto, hoje eu já sou idoso, eu não sirvo para nada mais, eu já não sirvo para fazer o que eu fazia, a minha vida agora é como está na Bíblia, só canseiro e enfado. E a palavra de Deus aqui, ela não está falando para jovens somente, está falando para a igreja de Tiatira. Ali tinha crianças, ali tinha jovens, ali tinha idosos. Eu lembro aqui que um dos primeiros sermões que eu preguei aqui na quarta igreja, eu falei sobre aquele monge e os vasos de barro. O monge, ele ia pegar água no ribeirão e tinha dois vasos. Um era novo e perfeito e o outro era velho e trincado. E ele carregava os seus vasos sobre o ombro, sobre uma vara. E ele ia no ribeirão e trazia, quando chegava em casa, o vaso velho se sentia inútil, porque quando chegava na casa do monge, já não tinha mais água. É apenas uma ilustração fictícia. E um belo dia, aquele vaso falou: olha, me encoste, me quebre, eu não sirvo para nada, não me use outro vaso novo, porque você só está sofrendo comigo, eu só estou te dando trabalho. E aquele monge, com muita sabedoria, virou para o vaso e falou: olha, quando nós formos no ribeirão e voltar trazendo água, dê uma olhada no seu lado, do seu lado, e dê uma olhada no outro lado. E ele foi, e quando ele voltava do ribeirão, as trincas daquele vaso jogavam a água em toda a margem dele, onde tinha flores, onde tinha hortaliças, e era regada constantemente pelas trincas daquele vaso. E aquele monge olha a sua utilidade. Não há idade para que Deus possa te usar. Não há idade, enquanto se há vida, Deus quer te usar. E aquela igreja, aqueles irmãos estavam vivendo um amor prático. Era de mamanda caducando, eles estavam vivendo um amor prático. E Jesus: olha, eu tenho visto o teu amor, eu tenho visto o seu serviço e a sua perseverança. Somos conclamados por Cristo, somos advertidos por Cristo a termos uma fé operante. Quando Marcos falou aqui essa manhã que sentiu pequeno diante de tantas coisas que ele viu através da semana missionária, eu vejo quanto campo Deus tem colocado diante dos nossos olhos. Quando Jesus fala: olha, a seara está branca e são poucos os ceifeiros, porque são poucos aqueles que se dispõem. E quando Jesus fala: olha, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E muitas vezes nós estamos fechando os olhos para os nossos próprios vizinhos, nós estamos fechando os olhos para os nossos familiares,
Nós estamos fechando os olhos para campo que Deus colocou em nossas mãos há bastante tempo e agora não queremos mais. Hoje a gente estava, se me permite os irmãos do conselho, hoje nós estávamos discutindo sobre a congregação do bairro de Lourdes. Há 30 anos existe aquela congregação ali no bairro de Lourdes. Há 30 anos nós sonhamos, a igreja sonhou, os irmãos que passaram pelo conselho sonharam em ter uma igreja ali. E quando a gente vê uma semana de missões igual nós vimos, e quando nós olhamos e fala, nossa intenção é fechar a congregação. Fechar a congregação e parar com aquela obra ali. Aí o Espírito Santo de Deus nos contrapõe e vem de encontro e fala, olha, ali é um campo. Bairro de Lourdes é um campo missionário que Deus colocou na vida dessa igreja. E essa igreja tem vivido como se aquele campo não existisse. E são vidas perecendo. E preocupamos, tudo bem, preocupamos com a África, preocupamos com Ásia, China, temos que preocupar e orar pelos irmãos. Mas a gente não está dando conta nem da própria casa. Quando a gente olha para uma congregação daquela, onde tem vidas ali, crianças, jovens e adolescentes, precisando ser cuidados por nós, e nós estamos virando as costas. Confesso para vocês, irmãos, que a minha vontade mesmo era de fechar as portas da congregação, porque uma congregação que luta 30 anos e não vai para frente, deveríamos fechar, repensar e começar de novo. Mas depois de tudo que Deus falou em nossos corações, depois daquilo que Deus falou hoje na reunião do conselho, nós decidimos caminhar a segunda, a terceira milha com a congregação. Mas esse caminhar não deve ser só meu e não deve ser só do conselho da quarta igreja, mas deve ser um caminhar seu também. Passou muitos evangelistas pela congregação, passou muitos seminaristas. E às vezes nós investimos em tantos missionários lá fora, tudo bem, temos que investir. Mas eu acho que a gente também pode se unir como igreja e pagar um pastor de tempo integral para a congregação do bairro de Lourdes. Focar como igreja e investir no reino de Deus ali naquele bairro, porque há 30 anos Deus colocou esse campo nesta igreja. Então, irmãos, vamos orar por este campo, vamos viver esse campo, vamos amar esse campo. É um campo que a gente pode levar a SAF para evangelizar, trabalhos evangelísticos lá no bairro de Lourdes. É um campo que os adolescentes podem ir para lá e evangelizar. É um campo que os jovens podem ir para lá e evangelizar. Nós precisamos amar o campo que Deus nos deu. Deus deu um campo para Fátima. E é o maior exemplo aqui na igreja. E ela não abandona. Foi para lá doente, sentindo dores. Mas foi. Ela não abandonou o campo que Deus deu para ela. Quanto tempo, né, irmã Fátima? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É difícil. É duro, é doloroso. Eu peço perdão para Deus quando eu falei, gente, vamos fechar aquela obra. E aí eu penso agora, gente, Deus nos deu um campo. Como é incoerente a nossa fé em querer investir em missão na África, em querer investir em missão na China, em querer investir em missão em outro lugar do mundo, sendo que aqui tem vidas que precisam de ser investidas.
Se você não pode na África, eu tenho certeza que no bairro de Lourdes você pode. Absoluta. Então, meus irmãos, vamos sonhar com esse campo que Deus nos deu. Vamos focar todas as nossas forças, todas as nossas orações e todas as nossas ofertas para trazer um pastor de tempo integral para cuidar daquelas ovelhas. E vamos também estar junto, caminhando com ele. Vamos orar por isso. Mas também, irmãos, Jesus nos conclama também para que venhamos gradativamente progredir na fé. Deus nos chamou e te chamou para desenvolver. Deus não te chamou para você ficar estagnado. Deus não chamou você para ficar engessado, mas Deus te chamou para um crescimento. Olha o verso 19b. O verso 19b. E as suas últimas obras foram mais numerosas do que as primeiras. Tiatira era uma igreja que estava desenvolvendo. As suas obras estavam sendo mais numerosas do que a primeira. A sua fé era tão operante, que ela estava sempre galgando o quê? Avanço. Ela estava sempre o quê? Progredindo. Aí eu olho para a minha fé e você olha para a sua fé e você se pergunta, será que você tem progredido desde o dia que Deus te chamou? Será que a sua fé, a sua fé tem sido uma fé operante, progressiva? E quando a Bíblia fala aqui que as últimas obras eram mais numerosas do que a primeira, primeiramente ele está se referindo o quê? À qualidade dessas obras. A qualidade dessas obras. A qualidade das obras da igreja primitiva, lá em Atos 2, 42, 47, era tão boa, e tão bonita, e tão perfeita, que o quê? Que um discurso de Pedro alcançou quantas? 3.000 almas. Que as pessoas, a igreja contava o quê? Com a simpatia de todos. E Deus acrescentava a cada dia o número daqueles que iam se convertendo. Meus irmãos, Deus quer te usar. Deus quer me usar. E às vezes nós ficamos presos em tantas coisas. Nós ficamos presos em tanto querer nosso, em tanta vaidade, em tanto egocentrismo, que nós viramos as costas para a vontade de Deus e falamos, não, Deus, usa outro. Usa outro. Eu tenho dinheiro, usa outro. Eu oro, usa outro. E esquecemos que o desenvolvimento na fé é para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas é assim, o problema é que sempre começamos bem. E a gente sempre pensa, Eu lembro quando eu consegui meu primeiro carro. Era um Fusquinha bege, de roda gaúcha, banco de Gol GTI. Eu lembro que eu começava a acordar sábado 6 horas da manhã, começando tirando as rodas do carro, lavava tudo. Até ali onde ficava os trem do freio eu lavava. 7 horas da noite o carro estava limpinho. Tirava os bancos, tirava tudo, Pegava até escovinha de dente para limpar as brechinhas mais difíceis. Era assim. Porque tudo que eu conquistei na vida, meus irmãos, foi com muito suor, com muita dificuldade. Eu nunca tive nada de mão beijada. Eu nunca tive um pai para falar assim, pai, eu quero um carro. Meu pai, não, vou te dar no dia que você terminar a faculdade, vou te dar no dia que você... Foi com muito suor. E eu cuidava daquele Fusca como se fosse uma Ferrari. E era um Fusca que era muito amável, era muito possante aquele Fusca, porque onde eu parava ficava uma poça de óleo. Mas eu amava. Como diz o pastor lá do Rio de Janeiro, e ele tinha um relacionamento íntimo com o guincho.
Ele não podia ver um que queria subir em cima. Mas eu amava aquele Fusca e cuidava daquele Fusca. Gente, quando Deus vira para a igreja de Éfeso e fala: olha, igreja de Éfeso, vocês têm que cuidar da doutrina, vocês têm teologia, mas perdeu o primeiro amor. Ele não passou nem um ano. Eu já estava indo para as férias com aquele Fusca, e se tinha um congestionamento na minha frente, eu entrava nas estradas de terra e saía pulando do quanto é buraco. Você tem noção? Eu acabei tanto com Fusca que eu troquei com uma CG de 125 de 1982. O Fusca estava tão estragado que o cara: você quer essa moto? Eu falei: quanto que é? Não, essa moto é R$500. Vamos trocar pau no Fusca? Vamos, então estamos. E assim nós trazemos essa questão, essa ideologia, esse afim para a nossa fé também. Como você era no início da sua fé, quando Deus te chamou, quando você teve o seu encontro com Cristo, era diferente. Você olhava para as coisas de forma diferente. Se você cumprimentasse alguém na igreja, a pessoa virasse a cara para você falava: ô meu irmão abençoado, né? Eu sei que você está passando por problema, eu vou orar por você. E hoje você vai cumprimentar alguém na igreja, a pessoa virar a cara. Muitas vezes a gente fala: eu não vou cumprimentar aquele irmão mais, eu nem vou voltar naquela igreja, ali só tem gente metida. O que mudou? Será que mudou? Foi a igreja? Será que mudou? Foi o que mudou? Quem muda somos nós. Nós entramos numa derrocada da fé se nós não pararmos para analisar, se nós não pararmos e falar: olha, Deus fala: volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor. Lembra de onde caístes? E a última atitude que Cristo requer de nós e requer daquela igreja se encontra no verso 20. E assim está: tenho, porém, contra ti que tolerastes essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Meus irmãos, nós como igreja, nós como cristãos, nós somos muito coniventes com as coisas erradas. Nós somos muito coniventes com as coisas que prostituem a nossa fé, com aquilo que traz impureza para a nossa fé, com aquilo que traz prostituição para a nossa fé. Quando Cristo falou dessa irmã chamada Jezabel, ele estava se referindo a quem? Aquela Jezabel, princesa dos Sidônios, que casou com o rei Acabe. E a influência dela foi tão grande para o povo de Israel, que ela conseguiu fazer com que o povo adorasse os deuses pagãos. Ela conseguiu fazer com que o povo se prostituísse e se adulterasse. E agora Jesus vira para a igreja de Tiatira, e vira para mim, vira para você e fala: olha, você tem tolerado essa mulher Jezabel. Você tem tolerado os ensinamentos de Jezabel. Essa que se diz que é profetiza, essa que se levanta para profetizar, essa que se levanta para falar de sonhos, essa que se levanta para revelar sonhos, essa que levanta para adulterar e prostituir a minha igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, nós como cristãos, nós como crentes do Senhor Jesus Cristo, como salvos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender que Jesus ele é profeta, sacerdote e rei. Ele desenvolveu 3 ofícios, que foram ofícios supremos. E toda a revelação que Jesus nos deixou, que Deus nos permitiu, está aqui na palavra de Deus. E agora Jesus vira e volta para aquela igreja: vocês têm suportado essa mulher que tem adulterado
a igreja, tem prostituído a igreja, tem roubado o que me pertence, a pureza da fé, o compromisso com a palavra e a firmeza na verdade. E é isso que nós temos que pautar, é isso que nós temos que firmar os nossos pés. Ou nós começamos a entender a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a nos firmar na vontade de Deus, na revelação da palavra de Deus, ou nós seremos levados por qualquer vento de doutrina, qualquer fábula de velha caduca. Pode ser forte o que eu estou falando para vocês, mas é realidade, irmãos. Aconteceu na igreja primitiva, aconteceu com o povo hebreu. E Jesus está falando bem claro aqui. O que Jesus está pedindo para a sua igreja é maturidade espiritual. E a Bíblia fala, chega várias vezes, Deus repreende através de Paulo, repreende através dos apóstolos. O quê? Repreende para que nós deixamos de ser meninos na fé, para galgar essa progressão, esse desenvolvimento que Deus tem para mim, tem para você. Porque Deus nos chamou para desenvolver na fé. E quando nós abandonamos a revelação da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, e começamos a envolver com outras coisas que não são revelação de Deus, nós estamos o quê? Aceitando as mesmas práticas que o povo hebreu aceitou no Antigo Testamento e que a igreja primitiva aceitou, que a igreja de Tiatira estava suportando. E a repreensão de Jesus é tanto para a igreja de Tiatira, quanto para mim, quanto para você. E Jesus agora vira e conclui da seguinte forma: verso 24 a 29, 21 a 29. Dei-lhe tempo para se arrepender-se. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, o que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como tem também eu recebi do meu Pai, dá-lhe ainda que a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus chama a igreja ao arrependimento. Jesus proclama o castigo, caso não se arrependam. Jesus promete cuidar dos seus fiéis. Jesus promete conservar os seus fiéis. Jesus promete guardar os seus fiéis. Jesus promete lhes dar autoridade. Jesus promete habilitar cada um deles contra lutas. E Jesus promete revelar a eles no último dia. Ele é a estrela da manhã. E Jesus vira para mim e vira para você: ser fiel. Ser fiel até a morte. Ser fiel à minha palavra. Ser fiel a mim. Ser fiel aos meus ensinamentos. Porque eu me revelarei a ti como a estrela da manhã. Eu me revelarei a ti. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa carta não é apenas para Tiatira. Essa carta é para mim e é para você. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar por você.